Fim de ano chegando, multiplicam-se as propagandas e divulgações sobre planos de previdência, é por e-mail, é por SMS, é no seu WhatsApp, por todo lado chega alguma oferta do seu banco, da sua corretora. Afinal, previdência é um produto para se investir no fim do ano? A resposta é que não. Previdência é um produto no qual a gente deveria investir a vida toda, talvez, né, se for o seu perfil, ou deveríamos considerar desde o começo da nossa vida. Há uma certa rejeição que as pessoas têm em relação à previdência, com base no histórico que os mais velhos, as pessoas que tinham seus empregos há 10, 20, 30 anos atrás, que contribuíam para um plano de previdência, para um fundo de pensão e que ficaram na mão, foram prejudicadas por fundos que quebraram, por planos de previdência que não funcionaram. Havia uma carência de regras no mercado que, sinceramente, já há mais de 20 anos foi suprida. A Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, há muito tempo não só regulamenta, fiscaliza, como impõe regras de funcionamento a esse setor que trazem muita segurança aos planos de previdência. O que você tem que entender é que um plano de previdência hoje é um fundo de investimentos como qualquer outro fundo, sua composição normalmente é de títulos públicos e ações, e a única diferença entre um fundo de previdência e um fundo de ações é o conjunto de características tributárias específicas criadas para trazer mais vantagem para quem segura o dinheiro por mais tempo. Tanto a tributação regressiva, que com o passar dos anos vai caindo. Nos primeiros 2 anos você paga 35% de imposto de renda, depois de mais 2 anos cai para 30%, depois para 25%, para 20%, até chegar nos 10% de imposto de renda. E existe a tributação progressiva, em que você paga a alíquota de imposto de renda determinada para a sua faixa de rendimentos anuais, que pode até zerar o seu imposto de renda no futuro. Você vai resgatar o dinheiro, vai pagar 15% de imposto, mas se o total resgatado, somado à sua renda, estiver dentro de uma faixa de isenção, você vai ter restituição no ano seguinte, caracterizando tributação zero sobre todo o patrimônio acumulado. Então, essas duas características principais dos planos de previdência fazem com que você tenha nos fundos de previdência uma oportunidade de multiplicar patrimônio e fazer patrimônio ou renda no futuro, depende se vai sacar tudo ou sacar aos pouquinhos, numa condição diferenciada. Agora, por que no fim do ano os bancos intensificam as campanhas sobre planos de previdência? Porque no fim do ano se encerra o prazo para você determinar quanto da sua renda anual foi alocada em previdência e o direito que você tem de restituir parte do valor caso você aplique num plano do tipo PGBL, o Plano Gerador de Benefícios Livres. Então, se você aplicar até 12% da sua renda, esses 12% ainda permitirem uma restituição, isso depende das suas condições de imposto de renda, se você paga ou não despesas com saúde, com educação, se tem dependentes ou não, enfim, tem que ser feita uma simulação no programa Declaração de Imposto de Renda. Então, se você tem um valor a restituir, vale a pena você aplicar no PGBL, porque já no ano seguinte você tem o valor pago em imposto sobre esses 12% da renda restituídos na sua conta ou até um abatimento do imposto a pagar. Agora, importante chamar atenção que não é porque você tem imposto a restituir que toda a sua previdência será feita no tipo PGBL. Porque se você não tem imposto a restituir, ou seja, se você ultrapassou o limite de restituição, todo o valor aplicado num PGBL será penalizado no futuro, porque na hora de resgatar, o cálculo de imposto é feito sobre o valor total resgatado, não apenas sobre os lucros. Existe um outro tipo de plano de previdência, o Vida Gerador de Benefícios Livres, VGBL, que calcula, no momento do resgate, o imposto somente sobre o lucro que você teve. Obviamente que no longo prazo, talvez uma parte maior do valor resgatado será de lucro e não de patrimônio, então a diferença não é tão grande assim, mas puxa, se digamos que de 1 milhão de patrimônio, 300 mil decorrem de contribuição sua e outros 700 mil são lucro acumulado, você vai ter uma economia de imposto sobre os primeiros 300 mil. Agora, é importante você aplicar no PGBL somente o que for necessário. Qualquer centavo a mais que você queira aplicar num plano de previdência que ultrapasse o seu limite de restituição, você deve migrar para o VGBL. Agora, digamos que o valor que eu quero aplicar num VGBL seja de R$10 mil. E um bom fundo de previdência exija que eu coloque ali pelo menos R$8 mil. Bom, se o meu PGBL exige 8 mil, eu tenho 10 mil para aplicar, beleza. Agora, se o valor que me permite restituição não é nem os 10 mil nem os 8 mil, são 7 mil reais, por exemplo, eu posso aplicar no PGBL 7 mil reais e os outros 3 mil que eu tenho num VGBL. É importante entender que em qualquer instituição financeira, o limite mínimo de investimento que um fundo pede é
com relação ao total investido nesse fundo, não importa se é PGBL ou VGBL. As cotas que serão carimbadas como PGBL serão umas, as cotas serão carimbadas como VGBL serão outras, mas eu estarei aplicando no mesmo fundo de previdência. Então, na prática, o cálculo que tenho que fazer é quanto da minha renda deve ser aplicado em previdência que me permite ter uma restituição. Esse valor vai para um PGBL, o restante vai para um VGBL. Obviamente que algumas pessoas que não têm imposto retido na fonte não terão nenhum tipo de retenção. Empreendedores, profissionais liberais terão aí uma condição que permite ou convida a aplicar unicamente num VGBL e nunca num PGBL. Mas as campanhas são feitas nesse fim de ano. Muita gente aplica no fim de ano pensando em retirar no ano seguinte só para aproveitar o benefício fiscal, a restituição do imposto de renda, o que acaba muitas vezes sendo um desperdício, porque os bons fundos de previdência existentes no mercado são tão eficientes quanto os bons fundos multimercado que você tem à sua disposição para construir o seu patrimônio ao longo do tempo, construir a sua independência financeira. Então, estude as alternativas que você tem, compare as diferentes instituições, pesquise por fundos de previdência com taxa de administração menores, com histórico de rentabilidade maior, e você vai ver que investir em previdência não é algo tão ruim como as pessoas pregam por aí. O investimento é seguro, o seu capital está em ações, em títulos públicos, geridos por um gestor financeiro que nem precisa ter uma garantia de saúde financeira. Se tiver algum tipo de problema com o gestor, haverá uma assembleia de cotistas para eleger o novo gestor. Então, na prática, entenda que investir num fundo de previdência é investir com a ajuda de um gestor financeiro numa boa carteira de títulos e ações para multiplicar o seu capital ao longo do tempo. A dificuldade que muitas pessoas vão ter de contratar um plano de previdência é justamente na simulação do quanto investir em PGBL, quanto vai para VGBL, quanto investir por mês para chegar a um certo objetivo de médio e longo prazo, quanto construir de renda para o futuro. Bom, para tudo isso existem os corretores de seguro, que são os profissionais mais indicados para vender a previdência para você. O seu banco vai vender, mas sempre o banco vai ter que ter um corretor de seguros. Por lei, é obrigatório que quem negocie previdência com os clientes seja alguém credenciado, formado para orientar nesse sentido, e o corretor de seguros especializado em previdência é a pessoa mais recomendada. Se você quer aprender sobre o assunto, existe orientação no meu curso Inteligência Financeira e existe também o convite para você pesquisar na internet sobre conteúdo no YouTube, conteúdo em cartilhas, e-books que vão orientar você a não cair em armadilhas. As armadilhas mais comuns normalmente estão associadas ao alto custo de contratação de um plano de previdência. Cuidado, porque o mercado evoluiu, a concorrência é muito forte, não há justificativa para se cobrar taxas de administração muito elevadas em planos de previdência. Taxas de carregamento, então, ficaram no passado. Hoje não se paga mais taxa de carregamento, que é aquele FII, aquela taxinha que você pagava na entrada do plano, né? Vai aplicar R$100, já fica R$5 para a instituição financeira. Isso não existe mais. Se alguma instituição está cobrando, está na hora de rever essa política. Então, na prática, pesquisar as taxas, pesquisar o histórico de desempenho é fundamental. E, como eu disse, a competição no mercado hoje faz com que os fundos de previdência estejam tão competitivos quanto os fundos convencionais que as pessoas investem para planos de mais curto prazo. Lembre-se sempre que quando se fala de uma decisão de longo prazo, uma decisão como a de contratar um fundo de previdência, qualquer diferença de 0,1%, 0,2% na taxa de administração, qualquer diferença no histórico de rentabilidade, multiplicado ao longo do tempo, vai significar uma grande diferença no seu saldo a resgatar na sua renda futura. Então, seja cuidadoso, cuidadosa com a pesquisa, compare, dedique um tempo, tire a dúvida com o corretor de previdências, tire a dúvida com algum especialista, com um conteúdo especializado como o que você encontra no meu canal no YouTube. E se você entende que tem alguma dúvida ou pretende montar um plano mais elaborado, meu convite fica para conhecer o curso Inteligência Financeira e ter o meu acompanhamento na elaboração do seu projeto pessoal. Lembre-se sempre que enriquecer é uma questão de escolhas. Espero estar ajudando você a ter as escolhas mais eficientes para o seu bolso. Se você conhece alguém que tem uma preocupação muito grande para o futuro e não sabe que caminho seguir, compartilhe esse vídeo, convide a pessoa a seguir o canal, se inscrever. Espero que você já esteja inscrito para receber em primeira mão o meu conteúdo feito com muito carinho, respeitando o seu tempo, a sua inteligência para multiplicar melhor o seu dinheiro.